Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já vinha reparando há algum tempo uma mudança no jeito da minha filha. Teve uns tempos que a Nathalie andava tão tristinha, sabe, desanimada da vida, aquela carinha assim. E ela que sempre foi uma menina tão alegre, tão de bem com a vida. Adorava sair com as amigas e do nada tinha dado de ficar trancada no quarto. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ela dizia que não era nada. Já a Silene, minha outra filha, pensava diferente. Sabe o que é isso, mãe? Paixão recolhida. Mas olha, aposto, a Nathalie deve ter levado um fora de alguém e tá aí curtindo fossa. Nathalie era minha filha caçula. Estava com 19 anos, era solteira, morava ali comigo. E a Silene era mais velha. Recém tinha completado 27 anos. Era casada com o Rodrigo, os dois tinham uma filha de 6 anos, moravam na casa deles ali, no mesmo bairro. Minha netinha, aliás, era o meu xodó. Eu fazia de tudo por essa menina. Minha filha e meu genro se davam bem. Eu tinha muito orgulho dos dois. Aliás, queria tanto que a Nathalie também arranjasse uma pessoa assim, especial, que fosse feliz ao lado de alguém. Me cortava o coração vê-la trancada em casa. Sendo que uma menina da idade dela devia ele estar por aí se divertindo, sendo feliz. Eu vivia colocando o nome dela nas minhas orações, pedindo a Deus que colocasse alguém especial no seu caminho. E olha, acho que o Senhor acabou ouvindo as minhas preces, porque, como eu já falei lá no começo do meu relato, comecei a perceber uma mudança na vida dela. De repente, ela começou a interagir mais, a sorrir, não ficar trancada naquele quarto. Quando estava em casa, vivia com o celular na mão. Claro que trocando mensagens com alguém, né? E às vezes, eu até ouvia a voz dessa pessoa, né? Conversando com ela, rindo, fosse quem fosse. Ela estava, de certo modo, sabe, tendo um momento bom de vida, né? Porque aquilo estava fazendo bem para ela. Às vezes eu perguntava, assim como quem não quer nada, com quem que ela andava conversando. Se era algum namoradinho. Mas ela desconversava. Que namoradinho, mãe? Sou uma amiga. Ela dizia que era amiga, mas eu tinha ouvido voz de homem. Sabe aqueles áudios que as pessoas mandam? Pois então, de vez em quando mandava e ela não via que eu estava ali por perto, era voz de homem. Não era voz de amiga nenhuma. Lembro que um sábado ela chegou do serviço, almoçou, nem esperou, fazia digestão, foi pro chuveiro, tomar banho, depois ficou lá no quarto se arrumando. De repente, surgiu toda linda ali na sala. Adorei vê-la daquele jeito. E perguntei: nossa, Nathalie, você tá bonita, hein? Tá indo pra alguma festa? Só vou dar uma voltinha, mãe, só isso. Algum encontro? Alguém especial? Claro que não, mãe. Só combinei com uma amiga. A gente vai dar uma voltinha no shopping. Pela carinha dela, eu era capaz de apostar que não era com uma amiga que ela ia se encontrar, muito menos para dar voltinha no shopping. Olha, algo me dizia que o dono daquela voz, que às vezes eu escutava lá no quarto dela, quando ela conversava com alguém no celular ou nos áudios, era o responsável por aquela alegria toda. Fosse quem fosse, era bom demais ver minha filha retomando a vida, né? Saindo de novo, sorrindo. Pedi que ela se cuidasse, se divertisse mais. Sempre, sabe, tomando cuidado, porque hoje em dia a gente sabe, né, que não... Era para me avisar, se chegasse um pouquinho mais tarde, para eu não ficar preocupada.
Um pouco depois, a Silene apareceu ali em casa com a minha neta. Contei para ela que achava que a Nathalie tinha conhecido alguém, até porque tinha saído toda feliz, e certamente para se encontrar, né, com o rapaz. Isso a Silene fez uma cara tão esquisita. Bom para ela, viu? Hoje eu tive uma briga tão feia com o Rodrigo. Aliás, não é de hoje que a gente anda se estranhando. Eu vi a minha filha fazendo aquela espécie de desabafo e fiquei meio de cara, porque, sabe, não era comum. Ué, o que houve? Não quero trazer problema pra senhora aqui, viu, mãe? A gente não tá se entendendo naquela casa, viu? Ele anda muito estranho. Ué, estranho como? Aconteceu alguma coisa? Sim. Ele diz que é problema lá no serviço, mas eu não acredito não, viu? Olha, era só que me faltava eu me despreocupar com uma filha e começar a ficar preocupada com a outra. Vida de mãe não é fácil. Os dias foram passando, ela não quis se abrir muito, falou que também não sabia muito. Fomos tocando a vida e eu tive na sequência a certeza de que a Nathalie realmente andava saindo com alguém, até porque ela mesma confirmou depois. E eu, inclusive, pedi que ela trouxesse o rapaz ali em casa. Ela falou que era cedo ainda, mas que o romance ia vingar. Fomos levando. Até que tempos depois, um sábado, resolvi fazer uma faxina ali em casa. Às vezes eu contratava uma diarista para fazer o serviço assim mais pesado. E eu fazia a limpeza mais leve, assim, do dia a dia. Só que naquele sábado, resolvi que eu mesma ia fazer tudo. Sabe quando a gente acorda disposta? A Nathalie estava no serviço, só chegava na hora do almoço. Por isso resolvi começar justamente pelo quarto dela. Tirei a roupa de cama, deixei tudo ali num canto para depois colocar na máquina, assim como as roupas dela que estavam no cesto. Resolvi erguer o colchão, limpar melhor embaixo da cama, e quando fiz isso, levantei o colchão, me deparei com uma coisa esquisita. Era uma cama box, tamanho casal, e quando virei o colchão, vi que tinha um envelope assim sobre o estrado, a parte de baixo da cama, e um envelopão amarelo. Sabe esses envelopes grandes assim, amarelos? Normalmente eu não mexo em coisa que não é minha, mas não sei por que me bateu uma curiosidade tão grande. O que aquele envelope estaria fazendo ali? Sei lá, não parecia ter sido guardado, e sim escondido. Se estivesse em outro lugar, por exemplo, no armário, ou então numa gaveta, eu, com toda certeza, nem teria tocado nele. Mas o fato de ele estar ali debaixo do colchão me fez ficar meio intrigada. Era como se a Nathalie, repito, tivesse escondido. Não quisesse que ninguém visse. Peguei o envelope, fiquei ali naquele dilema. Vejo o que tem dentro ou não? Mas é como dizem, né? Curiosidade. Cheguei a desistir de ver o que tinha dentro. Recoloquei o envelope no mesmo lugar onde estava e voltei para a lida, para o serviço. Mas o bendito envelope amarelo parece que tinha um imã. Ficava puxando o meu olhar o tempo todo. No fim, não resisti. Fui lá ver o que tinha dentro. Não estava colado, nem nada, de modo que apenas abri. Para minha surpresa, o que havia dentro daquele envelope eram fotos. Até estranhei, porque hoje em dia quase ninguém mais imprime fotos, né? Fica tudo ali guardado no celular, no computador. A curiosidade tinha batido, principalmente
porque eu olhei assim com mais atenção e que, sei lá, achei esquisito porque eram fotos do meu genro. Sabe, não entendi nada. Fiquei olhando assim uma por uma e me perguntando, por que a Nathalie tem essas fotos do Rodrigo? E por que ela guarda tudo isso aqui meio que escondido aqui embaixo do colchão? Convenhamos, né? Coisa muito estranha. Ao todo, eram 13 fotos. Em 12 delas, aparecia apenas o Rodrigo. E em uma, apenas uma, aparecia ele e a Silene. Nessa foto, em que estavam os dois, tinha um detalhe que me fez sentir aquele frio agudo na espinha. Havia um coração desenhado no rosto do meu genro. Olha, até hoje, só de lembrar, eu tenho a mesma sensação. Porque foi uma coisa assim, pelo menos para mim, assustadora. No rosto dele um coração. E no rosto da Silene, uma caveira. Uma caveira desenhada no rosto dela e uma linha divisória no meio dos dois. Eu olhei para aquela foto e o que significa isso, meu Deus? Quem será que fez essa? Será que foi a Nathalie? Bom, só podia ser, né? Estava debaixo do colchão dela. Mas se foi ela realmente, a troco de quê? Por que desenhou esse coração aqui no rosto do Rodrigo? E uma caveira no rosto da irmã? Olha, eu fiquei tão assustada que fiz o sinal da cruz. Olhei na parte de trás das fotos e em todas elas havia umas coisas esquisitas escritas. Na verdade, era tudo a mesma coisa, os mesmos dizeres. Não vou reproduzir aqui o que estava escrito. Mas sabe o que parecia? Sei lá, um trabalho, um feitiço, uma simpatia, Eu nunca entendi muito dessas coisas, mas parecia. Olha, aquilo me deixou tão fora do ar que eu nem terminei a minha faxina. Não tinha como. Deixei aquelas fotos de um envelope ali sobre o estrado da cama e fiquei zanzando pela casa sem atirar para mais nada. A pergunta que não queria calar: o que significava aquilo tudo? Será que é Nathalie? Meu Deus, mas não pode, mas não pode, mas pode. Será que ela tem interesse no marido da irmã? Será que ela tem algum sentimento escondido por ele? Se aquilo fosse uma simpatia, ou fosse um feitiço, e tudo indicava que era uma coisa dessas, para atrapalhar o casamento da Silene e do Rodrigo. Aliás, logo me veio à mente aquele comentário da minha outra filha, que o casamento dela tinha entrado assim por um caminho ruim, que ela e o marido estavam discutindo. E quanto a Silene, ela falou que não sabia, mas que estava meio desconfiada com o comportamento do marido. A Nathalie, por outro lado, tinha passado aquele período triste, deprimida, que não saía do quarto. De repente voltou a sair de novo, a sorrir, se arrumar melhor, a conversar com alguém pelo celular. Às vezes eu ouvia áudios que ela mandava para ela e dava para ver que era voz de homem. Mas sei lá,
Eu não conseguia ouvir direito, até porque era sempre no quarto dela que ela ouvia. A porta sempre fechada, mas não me pareceu nunca ser do Rodrigo aquela voz. Olha, eu sempre fui uma mulher muito religiosa. Nunca acreditei em bobagem. Mas o fato é que fiquei muito atarantada, sem saber o que pensar. Quando a Nathalie chegou em casa, eu não falei nada a respeito de nada quando ela entrou pela porta. Esperei que ela fosse até o quarto, que visse que eu tinha achado aquelas fotos sobre o seu colchão. No que ela entrou no corredor, eu fui atrás. Acho que não preciso nem dizer o estado em que ela ficou quando entrou pela porta e se deparou com aquele cenário. O colchão virado e as fotos ali sobre o estrado. Ela ficou parada, impassível, assim, olhando a cena. De costas para mim. De modo que eu não consegui ver o seu semblante. Mas com certeza devia estar desconcertada. Foi então que eu perguntei. Posso saber o que significa isso? Hein, filha? Que fotos são essas? Você andou fazendo alguma simpatia para atrapalhar o casamento da tua irmã? Em vez de responder, num gesto rápido, ela se aproximou da cama, pegou as fotos, colocou tudo dentro do envelope de novo e segurou assim contra o peito, com as duas mãos, como se quisesse protegê-lo. Eu naturalmente insisti. Sabia o que significava aquilo? Só que em vez de responder, ela falou, brava comigo ainda por cima: quem mandou a senhora mexer nas minhas coisas, hein, mãe? Me fala, Nathalie. Por que tudo isso? Foi você que fez? Qual é a razão disso tudo? Ela não abriu mais a boca. Ficou ali parada, segurando aquele envelope. Nem nos meus olhos ela teve coragem para olhar. Voltei à carga. Se algum feitiço, Nathalie? Alguma simpatia, alguma coisa para atrapalhar o casamento da tua irmã? Ela não moveu um músculo. E foi então que eu fui um pouco mais além. Minha filha, por acaso anda acontecendo alguma coisa entre você e o Rodrigo? Você se meteu com esse homem? Nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Silêncio absoluto. Nessa hora, sinceramente, eu desabei. Olha, me deu uma moleza no corpo, uma espécie de torpor, e eu tive de sentar ali no estrado da cama. Não sei como tive ainda força para murmurar. Não estou acreditando nisso, Nathalie. Você teve coragem de fazer uma coisa dessa para destruir o casamento da tua irmã? Por que você fez isso? Por acaso você gosta do Rodrigo? Foi só nessa hora que ela interrompeu o silêncio. E para dizer aquele absurdo: ele também gosta de mim, mãe. A gente se ama. Mas como assim a gente se ama? Nathalie, você ficou louca, minha filha. Presta atenção no que você está falando. Tanto rapaz por aí, você vai cismar justo com o marido da tua irmã. Não tive culpa. Aconteceu. Nessas alturas, é claro que já
Não havia nenhuma dúvida sobre o relacionamento dela com o marido da irmã. Era como se ela tivesse admitido, embora não tivesse dito tudo assim às claras. Até que eu peguei essa menina pelos ombros e a sacudi. Ela falou que era uma amarração de amor, que uma amiga do serviço tinha lhe ensinado, e para o meu desgosto, admitiu que o homem com quem ela andava saindo era mesmo o Rodrigo. E ficou insistindo naquela frase patética, absurda. Ele também gosta de mim, mãe. A gente se ama. Ninguém teve culpa. Minha vontade foi de dar uma surra nessa menina. Eu nunca levantei a minha mão para nenhuma das minhas filhas. Sempre as criei na base da conversa, do entendimento, do amor. Mas naquele momento, tive a sensação de que talvez tivesse errado com a Nathalie. Não era aquela educação que eu tinha dado, nem para ela, nem para a irmã dela. Meu Deus, que absurdo. Tanto homem no mundo. E ela se meteu justamente com aquele que era o mais proibido da terra. E ainda fez aquela amarração para destruir o casamento da irmã. Só podia ser um pesadelo. Falei tanto, dei tantos conselhos. Sei lá se adiantou de alguma coisa. Mesmo porque ela só dizia aquilo, que estava apaixonada. E a gente sabe que uma pessoa de cabeça virada só escuta aquilo que lhe convém. Depois de pensar muito, fui lá bater na porta da casa da minha filha. Eu precisava ter uma conversa muito séria com meu genro, olho no olho. Cheguei, ele estava no banho. A Silene, claro, percebeu que eu estava esquisita. Quis saber o que era, mas de que jeito que eu ia contar para ela. Inventei uma desculpa. Disse que estava com um problema no banco, para poder justificar o fato de estar querendo ter uma conversa com o Rodrigo. Precisava da ajuda dele. Cheguei a chamá-lo para irmos lá em casa, porque queria conversar com ele longe dos olhos da minha filha. Ele estranhou, claro, mas acho que ele já sabia do que se tratava. Porque notei que ele ficou assim na defensiva. Lá na rua eu perguntei: o que está havendo entre você e a Nathalie, hein, Rodrigo? Sabe, eu perguntei assim, queima-roupa. Ele arregalou o olho. Como assim, dona Ana? Ela falou alguma coisa para a senhora? Ela me contou tudo. Você não tem vergonha na cara? Ele até tentou falar, mas não disse coisa com coisa. Até que no fim, depois de muita embromação, admitiu: não sei como que eu fui me meter nessa situação, dona Ana. Juro pra senhora. Eu gosto da Silene. A gente tem uma filha, mas não sei o que aconteceu. Também estou apaixonado pela Nathalie. Eu não sei o que faço. Olha, eu já pedi tanta ajuda a Deus. Eu não... Não sabe? Ah, você não sabe? Mas eu sei. Você vai parar com essa pouca vergonha e agora? Não quero mais saber disso. Eu vou ficar na tua cola. O que você está querendo? Jogar uma irmã contra outra? Falei tudo o que estava entalado na minha garganta. Se uma mãe não defende suas filhas numa hora dessa, vai defender quando? Ele naturalmente escutou tudo de cabeça baixa.
mais do que dizer o que disse e de ameaçá-lo, eu queria que ele também caísse em si. Meu Deus, como que aquilo ia terminar? Eu não queria ver as minhas filhas se odiando. E por causa de um homem, sabe? E depois tem outra, um homem que já tinha dona. Olha só, eu sei o que virou a minha vida depois de tudo. Em casa, a Nathalie nem olha mais direito na minha cara. Falou que por minha culpa, o Rodrigo terminou com ela, que os dois não estão mais juntos. De fato, ele continua casado com a Silene. Só que não sei. Às vezes, é uma suspeita que eu tenho. Às vezes eu penso que eles apenas fingem que se afastaram, mas continuam, quem sabe, se encontrando às escondidas. Até porque a Silene, vez ou outra, vem reclamar para mim que o casamento dela tá cada dia pior. Que ela sente que o marido tá agindo estranho com ela. Ora, se tudo terminou com a Nathalie, por que o casamento da minha outra filha não voltou ao normal? Foi isso que despertou a minha suspeita. Quem sabe ela finja para mim que terminou com o Rodrigo. E, no entanto, talvez continue encontrando com ele pelas costas. De todo mundo, né? Minhas e principalmente... Olha, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Juro que daria minha vida para tudo ser diferente. Meu Deus, eu não me importo comigo. Só não quero que minhas filhas virem inimigas, que se odeiem. Quero é que elas sejam felizes. Mas de que jeito? Se parece que a felicidade das duas depende do mesmo homem. Isso é um absurdo. Por que aconteceu tudo isso, meu Deus? Será que é algum castigo? Será que estou pagando por algum pecado terrível que cometi no passado ou em outra vida?